Repita comigo, sabedoria. Diga sabedoria. Sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 15. Diz assim: a sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Vou repetir. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo, diga tudo. Quando a Bíblia diz a palavra tudo, tudo significa tudo. Fala tudo, significa tudo. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria. Eu acredito que muitas coisas que nós desperdiçamos, ou oportunidades que perdemos, revelações de Deus que nós às vezes não observamos, ou decisões erradas que nós tomamos, muitas vezes não é nem falta de inteligência. Deus nos dotou com inteligência, só que existe uma grande diferença de inteligência e de sabedoria. Então acredito que por desprezarmos a sabedoria, esse é o motivo pelo qual nós erramos tanto. Tenho certeza que você, por diversas vezes, ou talvez é só eu, para e fala: nossa, como é que eu decidi por algo? Ou como é que eu fiz isso? Você começa a calcular o que você fez com a sua inteligência, e aí você não consegue entender o sentido. Mas como é que eu fui tão burro? A palavra é essa mesmo, desculpa. Como é que eu fui tão... Aquela palavra começa com I, D, I, O, T, A. Como é que eu fui tão assim, já que eu me considero tão inteligente? Por que você é inteligente? Porque logo em seguida você percebe a burrice que você fez, ou a falha que você fez, a decisão errada que você tomou, ou algo que você deixou passar, ou a oportunidade que você deixou passar. Então, acredito que não é a inteligência que falta. Nessas horas o que falta é a sabedoria. Diga sabedoria. Então, sabedoria, inteligência, só para a gente entender um pouquinho o que é uma coisa e o que é outra. A inteligência é algo que você consegue, se você estuda mais, se você pratica muito uma coisa, você se torna inteligente naquilo. Ou seja, a inteligência você consegue crescer nela. Se você quer saber mais acerca de um conteúdo, é só você estudar mais sobre essa coisa. Se você quer ser mais inteligente naquela área que você atua, é só você ler mais sobre aquele assunto. Então, a inteligência é algo que você consegue medir, né? Todo mundo tem um cérebro, e esse cérebro tem todos têm a mesma capacidade. Então, a diferença é o quanto a gente usa ou não. Mas todo mundo aqui tem cérebro, sim ou não? Quem tem, levanta a mão. Ixi, alguns não levantou a mão. Vamos orar no final para que o cérebro venha, né? Então, o cérebro nos dá a nossa capacidade intelectual. E você já percebeu que, até agora, tudo aquilo que você dedicou mais, você aprendeu mais. Por quê? Deus nos fez com inteligência. Quantos sabiam disso? É a revelação do céu, ó. Deus nos fez dotados de inteligência. Então você pode dizer: eu sou inteligente. Diga: eu sou inteligente, porque Deus me fez com inteligência. Então Deus nos fez, Deus nos deu a inteligência. Nós nascemos com a capacidade intelectual de aprendizado. Quer ver quantos aqui já nasceu falando? Ninguém nasceu falando. Você aprendeu, e logo bebezinho foi repetindo, as coisas veio. Por que você conseguiu falar o idioma que você fala hoje? Fala: porque eu sou inteligente. Então, é claro que cada pessoa, ela tem níveis de inteligência. Hoje a gente fala de várias inteligências, né? A pregação hoje não é sobre inteligência, mas é claro que existem vários tipos de inteligências, e cada um desenvolve mais em uma área. Só que o que eu quero deixar claro aqui é que nós somos inteligentes. Deus nos deu a inteligência, e tudo aquilo que você se aplica mais inteligente você fica, com mais inteligência, ou mais inteligente naquela área que você mais trabalha, ou que você mais estuda, a sua inteligência aumenta naquela área. O seu intelecto
potencializa naquela área. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que a inteligência, você pode crescer nela com o seu esforço. Se você decide aprender mais a respeito de algo, ou ser mais inteligente em relação a alguma coisa, você pode decidir. Aí é uma decisão de crescer naquilo ou não. Só que a sabedoria não é algo que você faz para ter. A inteligência, ela não é adquirida, ou melhor, a sabedoria, a inteligência, ela é adquirida. Você faz, e quanto mais você faz, e mais pesquisa, e mais busca, ou mais pratica algo, mais a sua inteligência aumenta. Agora a sabedoria não é o que você faz para adquirir, a sabedoria você recebe. Diga: a sabedoria eu recebo. Tiago 1,5, se eu não me engano, diz assim, ó: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai te dar de maneira abundante. Abundante, olha, se você tem falta de sabedoria, eu acho que todo mundo precisa de sabedoria. A palavra é: peça a Deus. Peça a Deus, e Ele vai te dar de maneira abundante. Eu percebo todos os movimentos, viu? Então, olha para mim. É só você pedir. Então, logo esse texto já deixa claro que a sabedoria é algo que você recebe de Deus. Você recebe de Deus. Em vários textos, a palavra de Deus deixa claro que Jesus é a própria sabedoria. Tem um texto que diz assim, ó: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Em algumas versões diz: no princípio era a palavra. Então, é claro que a sabedoria que vem de Deus, Deus coloca em nós a sabedoria, mas a palavra de Deus que vem até nós, que chega até nós, também nos dá a sabedoria. Só que quem é essa palavra? Quem é essa sabedoria? Jesus é a própria sabedoria. O verbo que se fez carne, Jesus, desde o princípio. Tem outros textos, um outro texto, se não me engano, em Provérbios, diz que a sabedoria, ela estava desde o princípio, lá na criação. A sabedoria já estava lá. Então, existe uma importância de nós crescermos em sabedoria, não deixar a inteligência de lado, mas crescermos em sabedoria. Só que crescer em sabedoria tem a ver com crescer no seu relacionamento com Deus, porque a sabedoria você recebe do próprio Deus. E uma vez a sabedoria em você, ela cresce à medida que você pratica a sabedoria. Enquanto você pode até adquirir conhecimento através do seu intelecto, através da sua inteligência, é a sabedoria que vai fazer você aplicar da maneira correta o que você aprendeu. Deu para entender? Você faz um curso de teologia, você pode fazer 4 anos de teologia, e todo conhecimento, você pode até aumentar o seu nível de conhecimento acerca da história bíblica, dos personagens bíblicos, você pode até conhecer mais de quem é Deus, das habilidades de Deus. Só que o conhecimento fica só no campo da sua inteligência. A sabedoria é você pegar tudo aquilo que você conhece e praticar aquilo. Por exemplo, saber que Deus existe é um conhecimento, é algo inteligente saber que Deus existe. Mas sabedoria é querer conhecer esse Deus. Sabedoria é querer estar do lado desse Deus. Tem uma frase, é até engraçada ela, mas nos faz entender. A inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de frutas. Então você entende que a sabedoria é algo prático. A sabedoria é algo vivo. A sabedoria é algo que você toca. A sabedoria é algo que, ainda que invisível, mas é real. O resumo é: a sabedoria é uma pessoa. E é a sua convivência com ela que vai fazer você ser sábio. Então, repito o que eu falei no início. Eu acredito que muitas coisas, ou muitas vezes que nós erramos nas nossas decisões, não é por falta de inteligência, é por falta de sabedoria. Porque o conhecimento de algo até te ensina como fazer, mas é a sabedoria que vai te dizer a hora de fazer.
É só a sabedoria que te dá a capacidade de entender o momento de calar e o momento de falar. Jesus, ele sabia onde entrava, ele sabia onde saía, a hora de entrar, a hora de sair. Jesus também sabia a hora de falar, mas também a hora de calar. Às vezes, com a nossa inteligência, você está num momento, aquele lugar é a hora de você ficar quieto. Aí falta sabedoria, o que você faz? Abre a boca. Abre a boca por quê? Você se sente um inteligente. Você se sente, mas eu sei. E aí, com falta de sabedoria, fala besteira e acaba perdendo a oportunidade naquele ambiente. Está mexendo com você aí? Tem um outro texto, é porque os textos vêm na minha mente, mas eu esqueço o endereço. Está tudo na Bíblia, vai ler a Bíblia. Inclusive, é sábio você ler a Bíblia. É inteligente você comprar uma Bíblia, agora é sábio você ler ela. Te peguei, né? Tem um outro provérbio que diz assim, ó, não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie na sua própria inteligência. Se eu não me engano é Provérbios 3, 5 e 6. Se não for, está lá em Provérbios, leia tudo. Você vai encontrar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que é reconhecer Deus em todos os seus caminhos? E deixar que Ele te mostre o que fazer? É ser sábio. Você percebe a grande diferença do que é inteligência? Deus não despreza a inteligência, porque Deus nos fez inteligente. Agora, o errado é você desprezar a sabedoria, ou achar que a inteligência está acima da sabedoria. Você pode ter 5 faculdades, sem sabedoria, você não vai cumprir o seu propósito aqui na terra. E olha aqui eu não estou mandando você sair da sua faculdade não, tá? Pelo contrário, nós incentivamos, estuda, busca as melhores ferramentas, mas nós também dizemos, não despreze a sabedoria. Não despreze a sabedoria. Provérbios, capítulo 4. Primeiro eu li Provérbios 3,15, que diz assim, vou repetir, a sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela, nada pode se comparar com a sabedoria. Agora Provérbios capítulo 4, versículos de 5 a 9 diz, procure conseguir sabedoria e compreensão, não esqueça, nem se afaste do que eu digo, não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Tem uma versão que diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Prosseguindo, ame-a, e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço, que é a constância, a vida, a intimidade, o relacionamento com Deus. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Aqui ainda está falando da sabedoria. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Eu gosto muito de conversar com pessoas muito experientes, e quando eu digo experientes, para mim, pessoas experientes são pessoas que já viveram aquilo que eu ainda vou viver, ou seja, hoje já é realidade para elas, aquilo que eu sei que um dia vai ser realidade para mim. E também gosto muito de conversar com pessoas idosas, porque de alguma maneira ela aprendeu, ou acertando ou errando na vida. Concorda comigo? Você conversar com uma pessoa de 80 anos, de 90 anos, ela aprendeu, ou com os erros ou com os acertos. E aí, gente, com 80, 90 anos, só sai pérola da boca dela. Sabe por quê? Ela não perde mais tempo igual vocês mais jovens, eu não sou tão velho assim. Não perde tempo falando besteira, ela vai direto ao ponto. Sabe por quê? Ela já errou muito, mas também ela já acertou muito. Eu sempre gosto de fazer algumas perguntas tipo, o que é mais importante para o senhor? Ou para a senhora? E aí as respostas,
eu guardo, porque aquilo é sabedoria pura. Às vezes você conversa com o Senhor, eu sei que Ele construiu grandes coisas, físicas, ou bens, mas aí quando você pergunta, o que foi mais importante? Aí Ele fala, minha família. Ou o tempo que eu gastei com os meus filhos. O que é isso? Sabedoria. Então, sabedoria é você aprender com os outros, com os acertos, mas também com os erros. Os erros para você não cometer. Só que parece que a gente quer cometer os nossos, né? Isso é burrice. Eu não esqueço de uma pregação, eu acho que eu já falei isso aqui 1 bilhão de vezes, vou falar de novo, que eu assisti aqui num telão, há muitos anos já, isso, talvez 12 anos, 13 anos atrás, foi uma pregação que o pastor Rony colocou aqui, e aí o pregador falou, ó, tem 3 tipos de pessoas, tem o tolo, para não falar burro, tem o inteligente e tem o sábio. O tolo, a palavra mais bonita, você entendeu? O tolo é aquele que erra, e erra de novo, e depois ele erra de novo, nunca sai, não para de errar. Não tem nenhum tolo aqui, né? Não levante a mão, não futuque ninguém do lado. Aqui é todo sábio, todo mundo é sábio. O inteligente, ele pelo menos aprende, ele nunca erra o mesmo erro, ele aprende com o seu próprio erro. Então ele pode até errar num novo erro, mas o inteligente, dificilmente ele vai errar de novo no mesmo erro. Só que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Agora, o que é aprender com o erro dos outros? É você ouvir aquela pessoa e ouvir daquela pessoa, o que você fez que te fez errar, ou o que você fez para não errar. Então é bem simples, é só abrir os ouvidos para a sabedoria. Então, queridos, a mensagem de hoje é: não abandone a sabedoria, não despreze a sabedoria, e não acredite que a sua inteligência vai ser suficiente para você alcançar lugares grandes em Deus e realizar grandes coisas aqui na terra. Uma coisa que Davi ensinou muito bem Salomão é, quando você tiver a oportunidade, peça a Deus sabedoria. Isso eu ouvi também desde cedo da minha mãe, peça sabedoria. Sempre gostei dessa palavra, sabedoria. Demorei para entender o que era, eu errei demais, mas ainda continuei buscando a sabedoria. Pelo texto que eu acabei de ler, você percebeu, né? Você que persegue a sabedoria, você que vai em busca da sabedoria. Você não pode aceitar você continuar no mesmo erro a vida toda. Você não pode aceitar que, porque minha mãe errou, meu irmão errou, eu vou ter que também errar. Você não pode aceitar isso para a sua vida. Você tem que decidir não desprezar a sabedoria, não se apoiar no seu próprio entendimento, mas Deus, vem cá, Deus. Reconhecer Deus e Deus, me mostra aqui, Deus. É agora que eu falo? É agora que eu calo? É agora que eu faço? Deus tem que estar perto. Crescer em sabedoria é crescer no seu nível de intimidade com Deus. Só que crescer no seu nível de intimidade com Deus vai exigir de você renúncia dos seus próprios desejos. Porque quando Deus vir com a sabedoria dele, falar: filho, faça isso, esse fazer isso vai doer muitas vezes. Muitas vezes. Estão preparados? Posso falar? A chance de ir embora já teve. Pode fechar as portas lá, só pode sair agora depois da pregação. Eu acho até inteligente o cara, a menina, pensar em constituir família, eu acho inteligente querer namorar, é inteligente. Agora é muita burrice querer entrar no namoro sem nenhuma perspectiva de casamento. Aí é falta de sabedoria. Falei.
Você está na igreja, quantos tem sentido a presença de Deus aqui? Tem sido palpável em cada culto, cada ambiente. Você vem, você ouve de Deus. As palavras têm feito sentido para você, sim ou não? Eu acho que tem, que você está aqui de novo. Você ainda trouxe visitante. Deve estar fazendo sentido para você. Isso é sábio. Isso é sábio. Você está em ambientes que transformam você, em ambientes que te faz receber mais da sabedoria de Deus. Só que aí na semana, o que você está fazendo disso que você está recebendo aqui? Então é sábio você estar em ambientes como esse, onde Deus transforma você, onde o Espírito Santo toca você. Quantos tem sentido o Espírito Santo tocar a verdade em você, falar de maneira que é o seu ouvido, te dando verdades a seu respeito? Quantos isso tem sido realidade para você? Não precisa mentir, pode levantar a mão se isso tem sido verdade para você. Pois é, querido, se isso tem sido realidade para você, durante a semana você não pode desperdiçar isso. Então é sábio estar aqui e receber de Deus, mas é falta de sabedoria você continuar na semana fazendo coisas que te faz desperdiçar isso aqui. Que adianta você sair do culto poderoso que te enche de Deus, e aí chega em casa, entra numa série que só tem pornografia. Que faz você sair daquela série e ir para o banheiro fazer o que não deveria. Entende? E aí não é falta de inteligência. Você sabe. A inteligência te dá a capacidade de saber o que fazer ou o que não fazer. É só a sabedoria que vai fazer com que você, de fato, não faça o que você não deve fazer. Quantos tem a Bíblia aqui em casa? Ou tem uma Bíblia digital? É inteligente ter uma Bíblia. Sábio é comer a Bíblia, é ler a Bíblia e deixar a Bíblia te ler. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem está lendo todo dia a sua Bíblia. Eu não vou nem perguntar aqui hoje quem já leu a Bíblia toda. Nem vou perguntar hoje, para você não passar vergonha. Então você tem aí uma semana, vai que eu pergunto na semana que vem. Você ouve daqui e sabe o valor da palavra de Deus. Você ouve aqui e sabe as verdades da palavra de Deus. E aí o que é que você faz? Não lê a palavra de Deus? Cadê a sabedoria? Agora eu tenho certeza que o Espírito Santo está toda hora. Ei, você leu a Bíblia hoje? Sim ou não? Você vai dormir com a cabeça pesada quando você não lê a Bíblia, sim ou não? Você vai dormir com dor na consciência, não sei se a palavra é essa, quando você não conversou com ele, sim ou não? Você fez tudo durante o dia, conversou com um amiguinho e amiguinha, namoradinha, o dia todo, mandou um bocado de coraçãozinho, aí na hora de deitar a cabeça, você vai lembrar que Deus existe, sim ou não? E aí de novo você fala, perdão Senhor, nem termina o perdão, já dormiu, no outro dia acorda de novo. Então você percebe, você é inteligente, você sabe o que precisa fazer, você sabe também o que não é para fazer, só que falta o quê? Sabedoria. Você já sabe que você ficar com seu namorado, naquele ambiente, naquele lugar, que fica sozinho, aquele tempo todo, vai esquentar, você já sabe, você é inteligente, mas você insiste ali, porque falta sabedoria. Eu estou me segurando para não falar assim as palavras mais diretas, que temos muitas idades aqui. Sabe, queridos, uma coisa que você vê Paulo falando muito, é que em diversas cartas, ele diz assim, olha para mim, ninguém olhando para ninguém, nem rindo de ninguém, nem de você mesmo, ri de você mesmo, ri de você. Paulo, você vai ver Paulo por diversas vezes dizendo assim, eu queria estar com vocês e vir com alimento sólido, sabe, falar de coisas profundas em Deus, mas vocês ainda são como crianças espirituais, então eu tenho que vir com leite, ele chama leite, ele querendo alimento sólido, querendo entregar alimento sólido, mas tendo que ir com leite. O que é leite? Isso que eu estou falando aqui é leite para vocês.
Eu queria não precisar falar coisas assim. De verdade. Porque está claro o que Deus quer fazer conosco. Está claro o que Deus está fazendo, mas se não tiver sabedoria, queridos, a gente desperdiça toda uma vida. Eu queria não precisar falar o óbvio, só que eu já entendi, o óbvio precisa ser falado. E a palavra que sai daqui não é para trazer peso em você, é para trazer consciência. Se pesa, aí é algo particular seu, você tem que resolver, porque Deus tem coisas poderosas, queridos. Entende? O Espírito Santo quer nos ajustar, presta atenção. O Espírito Santo quer nos alinhar. Quantos compreendem que Deus quer nos elevar ao nosso nível para lugares mais altos? Só que se a gente não tira as pedrinhas do meio do caminho, as coisinhas pequenas, como é que Deus vai nos levar? Quantos aqui fizeram o jejum? Levanta a mão. Glória a Deus, muita gente. Não foi maravilhosa a experiência do jejum? A gente viu que a gente come muito mais do que a gente precisa, sim ou não? Mas a minha pergunta é, e agora depois do jejum, como é que você está? Será que você está comendo mais do que você comeu antes? Você experimentou o poder de estar em jejum, né? Mente mais livre, discernimento espiritual mais aguçado. Quem estava aqui na manhã de avivamento? Que poder, que presença. O que é aquilo, queridos? É resultado de uma entrega. Aí alguns, eu quero todo mês. Desculpa aí quem falou isso. Eu quero todo mês. Espera aí, já quer empacotar o negócio, né? Aquilo ali é um resultado de algo construído, mas que precisa ser o nosso estilo de vida. Aí você já entendeu que o comer demais atrapalha o discernimento espiritual, impede que o seu próprio corpo, né? E aí você ainda decide continuar comendo bastante. Tudo isso é pecado, queridos. Então, amados, tem níveis profundos em Deus. E é só a sabedoria que nos vai fazer viver esses níveis. É a sabedoria que nos vai nos dar a capacidade de viver, fazendo o que precisa ser feito, não fazendo o que não deve ser feito. Tem um texto que Paulo diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando Paulo fala de coisas lícitas, ele não está falando de pecado. O que ele quer dizer é, tem muita coisa que é lícita, ou seja, tem coisas que nem é pecado, mas não me convém. Esse é os níveis mais profundos que Deus tem para mim e para você. Quer ver, não é errado você assistir filme, assistir série. Agora, se o que você está assistindo está te levando a pecar, então o erro não é o assistir o filme, concorda comigo? O erro é o que você está assistindo. Só que, mesmo assistindo bons filmes demais, vocês concordam que vai prejudicar você? Você vai se tornar improdutivo, você vai ficar tipo um robô, né? Só vendo tela. Então, o que Paulo está querendo dizer é até lícito eu assistir bons filmes, mas assistir demais não convém. Assistir demais não convém. Eu precisei um tempo me policiar porque eu gosto de filmes. Só que eu consegui ficar um ano, e nesse um ano eu só assisti 3 filmes. Ali foi uma limpeza, uma desintoxicada que eu dei em mim, e hoje ele não me domina mais. Série, eu nem entro em série, sabe por quê? Porque eu sou daqueles que se eu for entrar na série, eu vou virar. Na minha vida, se eu assistir toda, foi no máximo 3 ou 4 séries. Não vou nem perguntar quantas séries você já assistiu. Por quê? Porque eu me conheço. E porque eu quero ir mais profundo em Deus. O que é isso? Sabedoria. Quantos querem ter sabedoria aqui? Aquele que quer ter sabedoria, peça ao Senhor. E Ele vai te dar de maneira abundante. Fala a verdade, você já encontrou algumas pessoas
que nem é tão inteligente assim, ou então não usa tanta inteligência dela, mas você olha o que ela construiu na vida, você olha o que ela já tem, você olha como ela fala, você fica admirado, sim ou não? Você fala, cara, você vê algumas pessoas falando e fala, nossa, como é que a pessoa parece que nem sabe falar, a pessoa nem fala direito, mas o que ela fala produz algo em você, sim ou não? Comece a observar as pessoas que talvez aos seus olhos nem é tão inteligente assim, talvez nem faculdade tem. Quantos grandes empresários você conhece, que mal foi na escola, mas construiu coisas grandes? Sabe o que é o nome disso? Sabedoria. Estou falando que essa pessoa errou ou não errou, estou falando que aquilo que produziu fruto nela não foi só a inteligência. E aí é onde eu gosto que Paulo era um cara estudado, Paulo era um cara que, diferente dos discípulos, que era analfabetos, a Bíblia usa um outro nome lá, mas era isso mesmo, sem instrução escolar, indoutos, o nome mais bonito é indoutos, mas a ideia era analfabetos mesmo, não sabia escrever direito, não sabia falar direito. Paulo era bem diferente. Paulo era o cara inteligente, Paulo era o cara que falava várias línguas, Paulo era o cara que tinha a identidade romana, não, cidadania romana. Paulo estava entre os principais ali dos saduceus, daquela galera da elite, só que ele fala assim, eu não vim ter com vocês com palavras de sabedoria humana. O que ele quis dizer com isso? Eu entendi que o segredo não está na inteligência humana, o que vai fazer a diferença, ele tentou fazer a diferença na sabedoria humana, o que fez dele? Um assassino de cristãos. A inteligência dele, sabe o que fez ele fazer? Se tornar um grande líder revolucionário, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, ele estava perseguindo Jesus. Qual é a primeira coisa que Jesus faz depois que derruba ele, que ele cai e fica cego? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Na inteligência dele, ele estava perseguindo Jesus. O que estava faltando na vida de Saulo? Sabedoria. E aí ele ficou cego ali, depois ele encontra com Ananias ora, as escamas saem, e aí não foi só os olhos físicos que abriram, os olhos físicos, foram os olhos espirituais. O que ele começou a ver agora? Com sabedoria. E o que foi a sabedoria? Conhecer Jesus. Ele teve um encontro com a sabedoria. Às vezes a gente espiritualiza demais, entende, gente? Jesus, meu amigo, né, meu amor. Aí você abraça Jesus, e aí esquece que Jesus quer estar com você amanhã também, na sua casa. Tem gente que só encontra com Jesus aqui no culto. Hoje o ministro até falou que era para swingar com Jesus. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que eu entendi, não sei. Vocês nem entenderam, né? Era para rir, gente. Aí, cessa. A gente às vezes faz uma figura, né, de Jesus, do todo espiritual, mas que só serve para quando você vai no culto. Jesus é a própria sabedoria, queridos. Ele quer estar com você com todas as suas decisões. Ele quer estar com você quando você decide pelo emprego, quando você decide pela sua faculdade. Ele quer estar com você quando você está com seu namorado, com a sua namorada. Ele quer estar com você quando você está conversando com seu pai, com sua mãe. Quando eu perguntei, quantos querem ter sabedoria? Todo mundo levantou a mão. Sabe o que é querer a sabedoria? É deixar Jesus ser o Senhor, 100% Senhor da sua vida. Eu creio que Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Sabe por que Ele te deu o livre-arbítrio? Para você pegar toda essa liberdade de fazer o que você quiser e entregar nas mãos do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Sabe por que Jesus é Rei dos Reis? Reis é o quê? Quem governa. Ele é Rei dos Reis. Você foi feito rei. Nós somos reis.
Deus quer que a gente governe, para a gente governar aqui nessa terra, governar sobre as suas emoções, governar sobre os seus desejos, governar sobre as suas próprias vontades. Você precisa de sabedoria, e ser sábio é você se sujeitar à própria sabedoria. Você é um rei porque Ele te fez rei e rainha, você agora se sujeita ao governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar, nós já vamos finalizar. Eu queria que você de verdade curvasse a sua cabeça. E a ideia de você curvar a sua cabeça é que você falasse só com Deus agora. E se você de verdade, se você quer de verdade, eu queria que você pedisse para Deus sabedoria. Ele mesmo falou, se quiser, se tiver falta, peça. Eu peço sabedoria a Deus todo dia. Eu ainda me pego muitas vezes tomando algumas ações, algumas decisões sem a sabedoria. Logo eu falo, Senhor, me ajuda, vem aqui, Senhor. Porque quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu decidi pelo conselho dele, mesmo que doeu em mim, mesmo que foi contra a minha vontade, hoje eu colho o fruto das decisões que eu tomei pela sabedoria de Deus. E como eu também, olhando para trás, me arrependo das decisões ou das coisas que eu fiz sem sabedoria. Algumas decisões que foi até, ao meu ver, com inteligência, mas faltou sabedoria. Mas você não precisa ter os mesmos erros dos seus entes queridos, a sua parentela. Você não precisa de novo ter os mesmos erros do seu pai, da sua mãe, ou das pessoas que esteve com você. Você não precisa ter os mesmos erros dos seus tutores, dos seus professores. Você pode decidir hoje e agora, viver em sabedoria. Então eu quero que você peça a Deus agora sabedoria. Queria que você, do seu jeito, mas fala com Deus. Fala, Deus, eu não aceito mais, eu não quero viver me apoiando na minha inteligência, no meu próprio entendimento. Eu quero tomar decisões, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua sabedoria, Senhor. Esse é um momento que, claro, você pode sim pedir perdão a Deus. Pai, eu sei que aquilo que fiz foi falta de sabedoria, mas peço perdão mesmo, mas logo em seguida fala, Pai, eu quero a partir de hoje me sujeitar ao Senhor. Por isso que Jesus diz, que seja feita a tua vontade. E eu não vou enganar você, vai ter momentos que a sua decisão sábia vai machucar você, vai doer, porque tem coisas que você quer viver de uma maneira muito imediata, só que não é o tempo. Não é a hora. Você já quer usufruir disso agora, mas se você tomar essa decisão agora e já entrar nisso agora, pode até parecer inteligente, mas é falta de sabedoria, e o Espírito Santo já está falando com você, filha, filho, não é a hora. Já está claro, já está escancarado, mas você está assim, mas fulano fez, eu também vou fazer, meus amigos tudo estão fazendo, eu também vou fazer. Não caia nessa burrice. Continue com seus olhos fechados, Deus está ministrando no seu coração. Vou repetir Provérbios que diz: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Procure conseguir sabedoria e compreensão, não esqueça nem se afaste do que eu digo, não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante.
abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Ei, a sua decisão sábia de agora vai até deixar muitas pessoas meio que confusas. As pessoas vão até dizer: mas você está perdendo tal oportunidade, mas você está sendo besta. Ei, mas se Deus já deixou claro para você, não é a hora, simplesmente obedeça, porque lá na frente essas pessoas vão ver o fruto do que você colheu por hoje, ter decidido de maneira sábia, de acordo à vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus. Fale com Ele agora e diga assim: Senhor, eu coloco os meus desejos, as minhas vontades em Ti. Diga para Ele: Pai, eu quero ser sábio, eu não quero ser dominado pelas minhas vontades, eu não quero ser iludido pelos meus pensamentos falsos, eu não quero ir pelo o desejo de satisfazer a minha carne e de antecipar as coisas. Eu não quero estragar o meu relacionamento com o Senhor, vivendo um relacionamento de maneira que desagrada a Ti. Espírito Santo, eu te peço, venha com a Tua sabedoria, Espírito de sabedoria sobre cada um de nós, sobre cada um de nós. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. Pode abrir os seus olhos. Os espias, quando eles entram em Canaã, só 2, mesmo vendo que era cidade de gigantes, cidades fortificadas, aqueles 2 olharam com a ótica de Deus. Os outros espias, eles usaram a sua inteligência, eles calcularam de acordo com a inteligência humana, e disseram assim: se a gente for, a gente vai morrer. Mas aqueles 2, Josué e Caleb, que viu tudo que eles viram, tinha cidades que tinham gigantes, tinha muitas cidades fortificadas como Jericó, só que eles não olharam com um olhar de inteligência humana, eles olharam com a sabedoria divina, e falaram: de fato, lá tem gigantes, de fato eles são muito fortes, mas em nós tem a solução. Qual era a solução? Eles tinham uma palavra: a terra é de vocês. Se você for estudar, Deus nem pediu para ninguém espiar nada, Deus já tinha dito uma palavra: vá, porque a terra é de vocês. Quantos querem conquistar os territórios que Deus já preparou para você? Se você quer, continue com a sua mão levantada. Pai, nós queremos viver em sabedoria, porque é a Tua sabedoria que nos vai fazer conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que a inteligência humana vai nos querer fazer usar as ferramentas humanas, vai querer nos usar armas de exército humano, mas o jeito do Senhor é diferente. E a primeira cidade, Senhor, ela foi conquistada porque obedeceu o Senhor, e eles não usaram armas, eles não usaram pólvoras, eles não usaram canhões, eles rodaram aquela cidade, eles cantaram e no fim eles gritaram e as muralhas caíram. Pai, nós queremos a Tua instrução, nós queremos, Senhor, a Tua sabedoria, nós queremos tomar decisões e as nossas ações ser de acordo com o que o céu diz e não o que a terra diz. Pai, com as nossas mãos levantadas, nós declaramos: queremos viver em sabedoria. Nós não queremos antecipar as coisas, nós não queremos antecipar coisas fora de hora que vai atrasar o percurso, vai atrasar a nossa vida. Não, nós queremos tomar decisões que estão de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da sabedoria que é o Senhor Jesus Cristo. Feche as suas mãos, agora diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu sou sábio, porque Cristo Jesus é o meu Senhor.
Aleluia. Aplauda Ele porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e
E sem medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, comece a profetizar sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Fogo de Deus, o teu fogo, o Deus é o meu. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Não, eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede. Essa chama não se apaga e não se apagará. Não. Uhul! Glória a Deus! Você pode ficar de pé. Deus é uma chama, um fogo consumidor, e Ele está sempre nos atraindo, e esse fogo quer nos purificar, queridos, para a gente viver em sabedoria, porque sendo consumido por Ele, ou seja, Ele retirando o que precisa retirado, para que venhamos produzir mais e mais frutos. Quanto querem produzir mais e mais frutos no Senhor? O Ministério Louvor pode subir. Se puder entrar com essa canção, a gente vai cantar essa canção agora. Eu queria que você adorasse o Senhor de todo o seu coração, decidindo viver um estilo de vida de santidade. Amém? Deixa o Espírito Santo continuar ministrando no seu coração nessa hora. Foi Deus que nos atraiu. A sabedoria é só uma das coisas que Ele quer nos entregar e colocar em nós. Eu queria que você feche seus olhos mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Assim como essa canção, sinta esse fogo de Deus agora. A gente não precisa da canção, a canção vai nos ajudar, mas o principal já está aqui, a presença de Deus já está aqui. Deixa essa chama queimar agora, de dentro para fora. Eu queria que você não se distraísse agora. Se você decidiu sair daqui diferente de como você entrou, permita o Espírito Santo elevar você agora para mais perto dele. O fogo de Deus, Ele quer purificar-nos. Mas a ideia é que venhamos ser santos como Ele é santo, para cumprir o nosso propósito aqui na terra. E fazer o que Jesus nos disse que faríamos, que é obras maiores. João 14:12, Jesus falou assim: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farás. Mas nós precisamos dele para isso. Nós precisamos dele. Se puder levantar suas duas mãos agora. Ele é um fogo que nunca dorme. Toda vez que você se levantar em direção a Ele, fazer a vontade dEle, Ele vai estar lá. Deus não dorme. E Ele vai te dar tudo aquilo que você pedir. Em Tiago 1:5, depois que Ele diz: aquele que tiver falta de sabedoria, peça, Ele vai te dar abundantemente. O próximo versículo diz: peça, porém, não duvidando. Se você pediu, não duvide, Deus vai te dar, Deus vai te entregar a sabedoria. E como é que Ele vai me entregar a sabedoria, Gildo? Ele vai te chamar para mais perto. Ele vai todo dia mostrar algo para chamar a sua atenção, para atrair você. Como eu disse, a inteligência você pode até adquirir, mas a sabedoria você recebe de Deus.
A inteligência pode até ser por mérito, por esforço, mas a sabedoria não. A sabedoria, quanto mais você se entrega, mais você recebe. A sabedoria, quanto mais você depende dele, mais você recebe dele. A sabedoria vai te dar as melhores decisões. A sabedoria vai te dar a paciência que você precisa. A sabedoria vai te dar perdão. A sabedoria vai te ensinar a como resolver situações difíceis. A sabedoria vai fazer você passar por tempestades e não se afogar. Peça. Peça. Oh.